Alô, nação rubro-negra de todo o Brasil. Hoje uma figura, cara, que figuraça icônica da história do Clube de Regatas do Flamengo. O uruguaio rubro-negro. Eu não sei se é DNA uruguaio, eu não sei se ele já nasceu com o DNA rubro-negro. O que eu sei dizer é o seguinte: a primeira experiência dele com o futebol brasileiro foi assim. Me diz aí, é brabo ou não é? Então, de visitas do Ramírez pro Zico foi essa entrada que deixou o galinho no chão. Logo depois do apito final, ele atacou de novo. E é final de jogo. Olha o Ramírez correndo atrás do Rivelino. O Rivelino ficou tão desesperado que caiu escada abaixo e foi parar dentro do vestiário. E a pancadaria começou. É uma coisa muito feia, muito desagradável. É isso aí. Esse é Sérgio Ramírez, o grande uruguaio raçudo que honrou o manto sagrado e esteve presente na formação daquele grande esquadrão que foi o Flamengo da era Zico. Ele ajudou a formar aquele time campeão. Muitas histórias, muitas resenhas, muito samba e pagode. Você vai entender tudo isso nesse vídeo de hoje. Não se esqueça, já compartilha com seus amigos, não deixa nenhum flamenguista de fora disso e deixa seu like aqui para aumentar o nosso alcance. E vamos, porque hoje é dia de Sérgio Ramírez. É nóis! É Mengão! Sempre Mengão! Grande Ramírez, como foi sua chegada ao Flamengo? Como é que foi essa receptividade? Bom, eu cheguei no Flamengo em 1977, onde o Flamengo estava formando um grupo de elite, com jogadores categorizados e muitos jogadores da base também. Mas junto comigo chegou Carpegiani, nosso capitão, né? E chegou também Cláudio Adão, nosso goleador. Chegamos os três no mesmo tempo. Cláudio Adão, inclusive, chegou se recuperando de uma fratura no tornozelo e demorou um pouco para poder treinar e jogar. E fui muito bem recebido, muito bem recebido. Morei um tempo na concentração ali em São Conrado, inclusive com Cláudio Adão também, com Valdo, Renato, o menino da casa, o menino da base, e fui me entrosando muito bem. E fui muito bem recebido por todos, pela direção, pelo presidente Márcio Braga, e fui me ambientando rapidamente. Muito bem. E fiquei muito feliz de ter chegado a esse clube tão grandioso, tão glorioso como é o Flamengo. Rapaz, e você chegou num dos maiores elencos da história do futebol do Flamengo. Como é que era para arrumar vaga naquilo ali? E como é que era a sua participação naquele time? Olha, eu fiz 94 jogos, né? Vestindo essa camisa bonita, linda, gloriosa, campeã. E nas 3 temporadas que eu estive no Flamengo, não virei titular. Mas eu era o reserva imediato, era o número 12, imediato. Sempre era imediato. Qualquer mexida do capitão Coutinho que precisava para reverter um resultado, ganhar um resultado, nunca foi, diria assim, mexida para preservar um resultado, uma vitória apertada. Não, é para ganhar. Então, Ramírez, a era mais vitoriosa da história do Flamengo foi a era Zico. E você estava ali na formação desse grande esquadrão. Conta um pouquinho para nós de como isso tudo foi formado. Aquele elenco foi formado, né? Mas principalmente uma base muito boa que teve aquele elenco foi praticamente as categorias de base do Flamengo. Aí que começaram a surgir os meninos, né? Como o Leandro, que o Leandro já despontava ampliamente, né? A gente via, e aí eu lembro que ele viajou com a gente em 79, 78, viajou à Europa com a gente, tá? E aí ele já começou, né, alternando, jogando alguns jogos,
Jogava Toninho, eu jogava na esquerda e ele entrava na direita. E a confirmação de jogadores como o Tita, Andrade, Adílio, fantástico também. Adílio era... me lembro que um torneio que nós ganhamos na Europa, né? Que estávamos sendo garfados pela arbitragem. Adílio e Cláudio Adão acabaram com o jogo, os dois. Nós com 7 em campo. Adílio foi fantástico, ele tomava conta da bola e driblava 2, 3 caras do Real de Madrid, fantástico. Então aquele grupo começou a ser sendo polido para ganhar tudo já na década de 80, né? E a confirmação veio depois, 80, 81 e aí por diante. Um dos homens mais importantes da história do Flamengo foi o Cláudio Coutinho. E eu queria que você falasse das suas experiências e da importância desse homem na formação daquele grandioso grupo multicampeão da década de 70 e 80. O capitão Coutinho era uma pessoa também fantástica, né? Um ser humano muito querido, com uma educação. Ele, na verdade, não parecia do futebol, porque nunca vi o capitão Coutinho xingar alguém, falar um palavrão dentro de campo. O dia a dia dele era muito suave, muito gostoso de vivê-lo, conversar, perguntar e sobretudo os treinamentos, né? Ele era adiantado já naquela época. Ele fazia a palestra na mesa de sinuca, muito explícita, os treinamentos fantásticos, né? De repetições já naquela época, né? Então eu considero que foi um dos melhores treinadores que eu tive na minha vida. O melhor. Ele foi o melhor, com certeza. Uma pena ele ter desaparecido tão precocemente, né? Mas foi o melhor treinador que eu já tive. Fantástico. Uruguaio no pagode? Como é que é esse negócio? Eu tô sabendo aqui, rapaz, fiz uns contatos. O grande Léo Vegildo, nosso maestro, nosso capacete Júnior, falou que o homem arrebenta no cavaco e que essa parceria já vem de muitos anos, cara. Conta pra nós aí, como é que surgiu essa parceria com o grande maestro Júnior? Falar do Júnior é falar do meu irmão, né? O Júnior foi uma das figuras, uma das pessoas que me acolheram imediatamente quando cheguei no Flamengo. Curiosamente, ele e o Toninho Baiano, o saudoso Toninho Baiano, que eu não disputava posição com o Júnior, eu disputava posição com o Toninho, porque eu fui lateral direito. Jogava na esquerda, joguei na seleção uruguaia na esquerda, mas minha posição era lateral direito. Então, o convívio com ambos foi muito família, muito grato. Até hoje eu mantenho um laço de carinho, de amizade, de irmão com o Júnior e sua família. Esse cara sempre foi muito fantástico comigo. A família toda dele foi muito querida, né? A mãe, Dona Vilma, que hoje infelizmente não está mais entre a gente. O tio Vavá, que era o empresário dele. Os irmãos, todos os irmãos, né? E hoje a família, né? Com a esposa e os filhos, o Rodrigo. E naquela época não era pagode, era samba. E eu já vim do Uruguai sabendo tocar violão e aprendi a tocar cavaquinho. E aprendi a tocar cavaco e o samba tá também nas minhas veias. E o Júnior é o responsável por isso. O Leo é o responsável. Passei muito Natal com ele na casa dele, enquanto estive no Rio de Janeiro, né? E às vezes também, morando aqui em Curitiba, eu vou ao Rio e sempre me encontro com ele. É meu irmão. O que representou para a sua vida ter jogado pelo maior clube do mundo? Eu considero ter jogado no Flamengo um presente de Deus, né? Sem dúvida alguma. Eu fui muito agraciado de ter sido escolhido, né? Para poder chegar a esse elenco maravilhoso do Flamengo, um elenco com craques, com figuras de relevo, como Zico, Júnior, Carpegiani, Adão, Cantarelli, Rondinelli, Tita, um dos meninos que estavam chegando, Andrade, enfim, um elenco fantástico. E para mim a importância
e praticamente não tenho como descrever em palavras. Em palavras. É tudo de bom. Eu tenho um antes e um depois. Antes, com um menino com 20 e poucos anos, cheguei no Flamengo, né, do interior do Uruguai, jogador de um time pequeno, mas jogador da seleção uruguaia. Eu tinha feito 33 jogos pela seleção uruguaia e, enfim, foram duas coisas na minha vida fundamentais, né, como profissional. Chegar na seleção, jogar, defender a camisa do meu país e jogar no Flamengo. Então, Ramires, quais foram os títulos que você conquistou nas suas 3 temporadas que você jogou pelo Flamengo? Os títulos que, graças a Deus, consegui no Flamengo foi o tricampeonato carioca, né? De 79, onde nós tivemos 78 e 79, perdão, onde nós tivemos essa conquista, essa grande conquista no ano de 79 tivemos 2 conquistas, foram jogados 2 campeonatos cariocas e também um título na Europa, naqueles torneios europeus de verão que o Flamengo e os outros times do Rio participavam. Nós fomos campeões da Taça Palma de Mallorca, que foi muito bom, muito bom. Ganhamos ao Real de Madrid, né, com 7 homens em campo. Foi fantástico aquilo ali. Ficou marcado mesmo por essa diminuição foram expulsos 3 jogadores e ainda 4 jogadores e ainda o banco todo. E acabamos ganhando do Real, né, lá em Mallorca. Então, a importância dos títulos foram de todos os títulos, porque foram magníficos, né? Com uma realidade de superioridade do Flamengo, junto com sua torcida. Como é que era a sua relação com o maior ídolo da história do Flamengo? Você que teve uma relação muito estreita e jogou durante 3 anos ao lado do grandioso Galinho de Quintino, Zico. Fora de série, né? Eu já conhecia o Zico porque eu tinha jogado contra ele na seleção uruguaia, né? Nós jogamos em 1976, lá em Montevideo, no Centenário, que foi a estreia dele, né? Lá na seleção brasileira, e no Maracanã. Então eu já sabia que era um jogador excepcional, um jogador de alta qualidade técnica, fantástico, né? Individualmente ele sempre decidindo jogos, batida de faltas, enfim, muito bom. Mas depois eu tive o convívio com ele, né, no dia a dia, né? No dia a dia. Então é uma pessoa assim, fora de série, não tem adjetivos para poder ver a dimensão da pessoa, do homem, do ser humano, do amigo que é o Galo, o Zico. E eu tive assim uma particularidade de ter a sorte, diria assim, de jogar com o Zico e jogar com o Edu. Joguei com os 2 irmãos. Mas o Galo até hoje eu tenho também um contato muito bom com ele, né? Com a Sandra, com os filhos. Então a relação sempre foi muito boa. E falar dele de bola Pelé e o Zico, né? Pelé e o Zico. Atualmente no time do Flamengo nós temos um compatriota seu, Jorge André Arrascaeta, um grande gênio na criação do meio de campo. Queria saber como que você analisa esse jogador, você é uruguaio também de seleção uruguaia, assim como o Arrascaeta. Como que você vê o Arrascaeta para esse time atual do Flamengo e como que você se sente em ver mais um uruguaio brilhando com o manto sagrado? Craque uruguaio, né? Nosso país, aí representando o Uruguai com muita qualidade, um jogador qualificadíssimo, né? Que o Flamengo teve a felicidade de adquirir essa figura fantástica. E a gente não pode exigir assim, às vezes que mostre uma característica uruguaia, né, que é a garra, a vontade, tal coisa, mas senão ele perde a qualidade, né? A vontade e a garra eu tinha, mas não tinha a qualidade que o Arrascaeta tem, né? Então você não pode pedir muita coisa assim, em termos de ele ficar dando carrinho e tal, não é a dele. A dele é cabeça, pensar bem, muita qualidade técnica, né, passe, jogada individual, enfim, assistências fantásticas, né?
Eu acho ele perfeito para o time do Flamengo. Eu acho perfeito, perfeito. Arrascaeta, Arrascaeta acho que agora já tem 106 ou 107 jogos. Eu fiz 94. Até a chegada dele, eu era o uruguaio, de todos os uruguaios que passaram pelo Flamengo, que tinha jogado mais jogos, né? Agora ele me passou, felizmente, porque é assim mesmo, né? E então ele vai fazer muito jogo pelo Flamengo e muitos gols. Então, meu Patrício, Uruguai e Flamengo. Sérgio Ramírez, você consegue descrever para mim a nação rubro-negra? Bom, não existe melhor e maior torcida que a torcida do Flamengo no mundo. No Brasil nem se fala, nem se discute. Não é pelo número. O número também conta, é óbvio. É número de torcedores. Mas a paixão que o torcedor do Flamengo tem pelo clube é fantástica. Ninguém tem. Só o torcedor do Flamengo vive o Flamengo na boa, na vitória, na derrota. Quer dizer, e isso contagia a gente. Mas eu tive o prazer de jogar vestindo essa camisa e eu me lembro que o incentivo vinha da arquibancada, mas também teve muitos jogos que eu ali dentro do campo incentivei a torcida, com certeza, com kits de bola, com jogadas de vontade, de raça, né? Igual que o Rondinelli, né? Éramos muito parecidos ambos, né? E então era assim, unilateral, vinha tanto da gente, do jogador do Flamengo, como principalmente da arquibancada, da torcida. E eu peguei o Maracanã com 170 mil pessoas, 170 mil torcedores do Flamengo, só do Flamengo. Um prestígio tremendo. Devo muito a vocês, torcedores do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Conta para nós aqui, para a nação rubro-negra, como você vive atualmente? Como é que está a sua vida pessoal, sua vida profissional? Isso aqui é presente da torcida rubro-negra. Ramírez, 94 jogos, né? É o jogo que eu fiz pelo Flamengo, ídolo eterno. Não tem preço isso aí. Muito obrigado. Olha, atualmente eu sou treinador há muitos anos, já há mais de 30 anos que sou técnico de futebol. Treinei grandes clubes aqui do Brasil, daqui de Curitiba eu treinei todos. Tenho inúmeros clubes que já treinei. E agora estou parado pela pandemia, né? E esperando que passe isso rapidamente para poder voltar ao futebol como treinador profissional ou das categorias de base. Um abraço rubro-negro para todos, né? E obrigado por essa oportunidade de me comunicar com essa grande torcida do Flamengo. É isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado. Mais um bate-papo histórico com uma figura excepcional. Não tem como não gostar do Ramírez, né, cara? Uma energia dessa. Dá vontade até... O cara tá jovial, né? Dá vontade até de botar nesse time atual aí também pra correr. Jogava de lateral, jogou de cabeça de área, jogou de zagueiro. Quem sabe mais um coringa, né? Mas fora brincadeira, obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência, pelo seu like, pelos seus comentários. E vamos compartilhar Flamengo com todo esse mundão rubro-negro. Valeu, galera. Até a próxima entrevista. Tamo junto sempre e saudações rubro-negras. Olá, galera. Passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81.